Boa tarde, gente. Sou Isabel Carine, sou enfermeira, sou servidora pública do município de Teresina, sou chefe de núcleo de acompanhamento e supervisão da rede de atenção psicossocial do município e também sou enfermeira do CAPS 2 Centro-Norte, que é um CAPS que atende usuários com transtornos mentais graves e persistentes. A nossa disciplina vai ser a disciplina de saúde mental, que é uma disciplina muito relevante para a atuação do técnico de reabilitação em dependência química. E dentro dessa disciplina, nós vamos estudar alguns conceitos que são muito importantes para a atuação profissional de vocês, que é o conceito de dependência química, o conceito de fissura, de tolerância. E lembrando, gente, que a dependência química, ela é considerada pela CID-10, que é a Classificação Internacional das Doenças, ela é considerada uma doença, né? E como toda e qualquer doença, ela merece ser tratada. Assim como o indivíduo que tem uma diabetes ou hipertensão, ele tem que fazer uso da medicação continuamente. Então, a dependência química, ela é da mesma forma que um tratamento convencional de qualquer outra patologia, né? Então, assim, alguns conceitos, esses conceitos principais que nós já falamos, que vão ser abordados, vão ser seguidos de algumas aulas que vão se complementar e que vão ser de muita importância para vocês. E nós vamos falar quando na apresentação da ementa. Então, assim, agora, eu queria que vocês, conhecer um pouco vocês, né? Quero ver agora o Pré-MEM Norte. Pré-MEM Norte. Depois eu quero conhecer o Pré-MEM Sul e Júlia Nunes, para a gente iniciar a nossa aula de hoje. Só um tempo, gente. Tá. Então, gente, com relação, só para ajustar aí a questão de eu estar conhecendo vocês, fazendo esse primeiro acolhimento, né? Então, assim, a gente vai falar um pouco da disciplina, né? A disciplina de saúde mental, gente, ela é uma disciplina muito importante. Nós vamos ver alguns conceitos que são fundamentais para a atuação de vocês, né? Que são o conceito, né? Já falei, de dependência química. Nós vamos falar do ser humano dentro da visão comportamental, as características do ser humano. Nós vamos falar da abordagem que é muito utilizada principalmente na dependência química, que é a terapia cognitiva comportamental. Nós vamos ver as estratégias de redução de danos, as técnicas de contenção, que vão ser vistas na próxima aula. Vamos ver a psicopatologia, a psicofarmacologia do uso de drogas. Vamos fazer algumas aulas bastante interativas, com estudo de caso, para que vocês possam se interar mais na realidade. Então, as nossas aulas, elas vão ser bastante interativas, como vocês vão ver. A nossa aula de hoje, nós vamos fazer atividades em grupos, atividades do caderno pedagógico, que vão ser muito importantes para vocês. E também nós vamos ver duas aulas, na verdade, três aulas, que seria a primeira aula, as características do ser humano dentro da visão comportamental, e a parte também que a gente vai ver da psicopatologia e da psicofarmacologia das drogas, das principais drogas. Nós vamos falar principalmente do crack, da cocaína, certo? Tá. Do crack, a cocaína, nós vamos falar da maconha, que são as drogas que são mais comuns, e do álcool, né, gente? Que vocês sabem que o álcool é, sim, uma droga que é mais utilizada por todos os cidadãos, né? É uma droga lícita, infelizmente, mas que causa grandes problemas, principalmente no contexto social. Nós sabemos disso. Então, lembrar, gente, uma pergunta que ela é muito utilizada, principalmente os alunos têm essa curiosidade em saber. Tá. Só um minuto, gente, porque teve um problema técnico aqui, mas a gente vai estar tentando consertar, tá ok? A gente vai ter que mudar um pouquinho aqui a aula. Então, assim, voltando aqui ao que eu estava falando. Com relação à dependência química, né, alguns estudantes e profissionais questionam-se, né, a questão por que uma pessoa se torna um dependente químico.
o que deveria levar essa pessoa a se tornar um dependente químico, né? Então é bom a gente saber que não existe só um único fator que causa isso, né? Não é só porque a pessoa muitas vezes está com a desestrutura na família, ou deixou perder o emprego, por a morte de algum familiar, né? Por algum rompimento, seja de que natureza for. Isso não a gente não pode dizer que é por um desses motivos. A dependência química, ela tem um contexto biopsicossocial. Então, muitas vezes, se você disser assim, o indivíduo X, ele se tornou dependente químico porque a família, ele se separou, né, está vivendo um momento muito difícil, uma conjuntura familiar muito complicada. Então, isso que levou o indivíduo a ser um dependente químico. A gente não pode afirmar isso com toda certeza. Provavelmente, a gente tem que ver o contexto biopsicossocial. Pode ser que isso tenha contribuído, como se fosse um estopim para a dependência química. Mas esses fatores isolados não se só caracterizam que foi responsável por essa dependência. Então, você tem que observar o contexto dele. Tem a questão genética, gente, que é muito importante, a questão genética, né? A questão social, né? E a questão familiar também, né? Assim, normalmente tem estudos que dizem que se um pai é dependente químico, a probabilidade dos filhos ser dependente químico é grande, por conta da questão genética e também pelo contexto social de que ele está inserido, aquela pessoa, né? Então, tudo isso, gente, vai prejudicar o indivíduo, e nós vamos ver também nas nossas aulas algumas abordagens que nós vamos falar que são os fatores de risco e os fatores de proteção para o uso de drogas, né? A família, ela pode sim ser um fator de proteção e ela pode ser um fator de risco. Nós vamos ver na próxima aula, tá certo? Então, como nós tivemos um problema técnico, nós já vamos passar para a apresentação do conteúdo da disciplina. Depois a gente vai retornar para fazer esse primeiro acolhimento com vocês, que eu quero que vocês se apresentem, e nós vamos apresentar, eu vou apresentar logo, antes de iniciar a apresentação da aula, nós vamos apresentar a ementa da disciplina. Após a apresentação dessa aula, dos slides, nós vamos passar novamente para tentar ver se o problema já foi resolvido, e vocês façam a apresentação de vocês, que eu gostaria muito de conhecer nossos alunos, né? Muito importante essa interação. Então, vamos lá, né? Eu vou aqui falar um pouco da ementa da disciplina. O que é que vocês vão ver durante essa disciplina de saúde mental, gente? E eu gostaria de dizer que nossa aula vai ser muito interativa e eu quero que vocês perguntem qualquer dúvida, sugestões, vocês podem estar perguntando, podem estar interrompendo a aula, não tem problema, pelo chat, viu, gente? Então, assim, a participação de vocês é fundamental nesse processo, porque nós estamos aqui a tarde toda e a gente quer que seja uma aula muito importante para vocês, de muito conhecimento, uma aula que aborde aspectos práticos que vai ajudar na atuação de vocês como profissionais, tá certo? Então, assim, a emenda da disciplina, o que é que nós vamos ver durante essa disciplina toda, né? Nossa disciplina de saúde mental é de 60 horas, nós vamos ver hoje o ser humano dentro da visão comportamental, noções de psicologia comportamental e modificações no comportamento humano. Além disso, assistência à saúde mental, voltados à reabilitação da dependência química. Também nós vamos ver bases bioquímicas e neuroquímicas da dependência química, estudo das psicopatologias provocadas pelo uso de drogas. Então, a aula de hoje seria até aqui, basicamente. Os níveis de atenção ao usuário de drogas seria a próxima aula. Medidas de prevenção do uso de droga. Os sinais, sintomas e formas de tratamento de dependentes químicos, a psicofarmacologia e a influência das substâncias químicas na fisiologia cerebral, que também, gente, vão constituir a aula de hoje, porque a gente vai falar primeiro da patologia, da psicopatologia, né, falar o que o álcool, gente, basicamente, provoca no organismo do indivíduo e quais seriam as formas da gente tratar esses efeitos que são provocados pelo álcool, né? Também nós vamos falar do papel e perfil dos profissionais que atuam na prevenção, no diagnóstico e no tratamento da dependência química. Que isso aqui vai ser abordado, qual é o papel do técnico de reabilitação em dependência química dentro desse contexto. Vamos falar também das técnicas de contenção, da técnica de redução de danos, das redes de atendimento psicossocial ao usuário de álcool e outras drogas, e o papel, e para finalizar, o papel da família e da sociedade na reintegração do usuário de álcool e outras drogas.
Tá certo, gente? Quais seriam, gente, os objetivos dessa disciplina? Né? Deixar bem claro o que vocês, ao final da disciplina, vão ser capazes de entender, de compreender. Vocês vão ser capazes de caracterizar o ser humano dentro da visão comportamental, discutindo a noção de psicologia comportamental e as modificações no comportamento do indivíduo. Vocês vão discutir os princípios que regem a assistência à saúde mental voltada para a dependência química. Vão caracterizar a psicopatologia e psicofarmacologia na dependência química, que vai ser uma das aulas de hoje. Discutir os sinais, sintomas, formas de tratamento dos dependentes químicos nos quadros agudos quanto nos crônicos. Vão saber também caracterizar o perfil dos profissionais que atuam no diagnóstico, no tratamento e na reabilitação da dependência química e discutir técnica de contenção e estratégia de redução de danos, né? Além de caracterizar a rede de atenção psicossocial, que é importante, gente, para vocês, essa parte da rede, porque vocês vão conhecer quais são os tipos de dispositivos que fazem parte dessa rede de atenção psicossocial, que nós vamos mostrar na última aula, que vão ser de fundamental importância para vocês fazerem o encaminhamento. Se vocês identificaram um dependente químico na atuação profissional de vocês, vocês vão saber para onde esse dependente químico pode ser encaminhado e qual é o serviço disponível para o tratamento da dependência química. Lembrando também que vocês vão analisar o papel da família e da sociedade na reintegração de álcool e outras drogas, do usuário de álcool e outras drogas. Esse aqui é bem importante, inclusive vai ter outras disciplinas posteriores em que vocês também vão estudar esse papel da família, né, gente? Porque nós sabemos que a família é muito importante no tratamento da dependência química, né? Então, agora, nós vamos iniciar a apresentação do conteúdo e posteriormente, quando o problema técnico for resolvido, nós vamos fazer esse acolhimento de vocês e vamos fazer uma atividade em sala. Vocês vão ter em torno de 30 minutos para fazer essa atividade, né, onde vocês vão falar um pouquinho dos conhecimentos que vocês têm com relação à dependência química, né, e assim eu quero conhecer vocês, estou ansiosa para conhecer vocês e espero que dê tudo certo para a gente se conhecer. Então, nós vamos iniciar agora a nossa apresentação, né? E a partir dessa apresentação, vocês vão conhecer um pouquinho dessas características do ser humano dentro dessa visão comportamental. E depois, posteriormente à apresentação, nós vamos ver um vídeo que é muito interessante, que esse vídeo vai minimizar todas as dúvidas possíveis que vocês possam ter com relação a esse assunto, né? E assim, gente, fiquem à vontade, vocês podem estar perguntando, né, no momento da nossa aula. Se vocês não entenderem, professora, repita, que a gente vai repetir novamente, não tem problema, entendeu? Espero que nossa aula seja bastante interativa, né, e que a gente possa se conhecer, certo, gente? Então, boa tarde a todos, nós vamos iniciar a nossa apresentação agora, tá ok? Então, assim, tá aqui, nossa disciplina Saúde Mental, né, como eu já falei, sou Isabel Carim, sou enfermeira de formação, e a gente vai falar um pouquinho dessas características do ser humano dentro dessa visão comportamental, certo? Então, gente, para iniciar, a gente vai falar um pouquinho dessa abordagem comportamental, né? Essa abordagem comportamental, ela Só um minuto, porque teve um erro aí nas câmeras, mas tudo bem, já vamos retornar, gente. Então, a abordagem comportamental, ela vai fundamentar, gente, no comportamento individual das pessoas, né? Então, a gente sabe que cada pessoa, ela age de maneira diferente a determinadas situações. Então, nessa aula, nós vamos conhecer um pouquinho como é que as pessoas reagem a situações idênticas, né? Situações idênticas, mas que geram reações diferentes, porque nós, gente, eu gosto de dizer, nós somos singulares. Nós somos indivíduos, cada um é diferente do outro, né? Já foi confirmado que mesmo irmãos gêmeos, mas eles são diferentes, né? Os irmãos gêmeos são diferentes, né? Imagine os que não são, né? Como nós. Eu sou diferente de vocês e vocês são diferentes de mim, lógico, né? Então, isso, gente, é que vai se basear nessa abordagem comportamental. É no comportamento das pessoas, individual. Então, ela leva em consideração
que os seres humanos, essa abordagem, eles são extremamente complexos, gente. Cada um tem a sua motivação, sua história de vida, possuem inúmeras necessidades, tornando indispensável o estudo da motivação. Então, esse estudo da motivação humana, ele começou na década de 50, com o Maslow, né? Que o Maslow, ele quis abordar essas necessidades humanas básicas, que nós vamos conhecer aqui um pouquinho. Essa teoria de Maslow, não sei se tem algum administrador no Prêmio Norte, Prêmio Sul, ou Julia Nunes, né? Se tem algum administrador, mas eu tenho certeza, se tiver, com certeza ele já deve ter estudado a teoria de Maslow, a teoria da motivação. Porque ela é uma das teorias que é mais utilizadas para a administração, né? Então, nós também utilizamos essa teoria, porque essa teoria é uma das mais aceitas, gente. Recentemente, foi feita uma pesquisa e viu que a teoria de Maslow, mesmo sendo da década de 50, ainda é uma teoria que é muito utilizada em todos os cursos de administração, nos cursos de saúde também. Então, ela é muito importante e ainda é a que é mais utilizada, né? Então, é preciso, gente, conhecer as necessidades humanas para melhor entender o comportamento humano. Por isso, Maslow apresenta a teoria da motivação. Ele foi o que mais se destacou com relação a essa teoria. Segundo o qual as necessidades humanas estão organizadas e dispostas em níveis, numa hierarquia de importância e de influenciação. Então, essas necessidades, cada ser humano vai ter uma necessidade. E nós vamos conhecer todas as necessidades humanas que o indivíduo pode ter, desde o nascimento até ele chegar no topo, que nós vamos ver, que é a autorrealização. Então, gente, falando aqui, entrando assim na teoria da motivação, de fato, né? Então, nós temos as necessidades fisiológicas, gente, que são as necessidades que constituem o nível mais baixo de todas as necessidades humanas, que são de importância vital, né? Neste nível estão as necessidades de alimentação, de sono, de repouso, de abrigo e desejo sexual. Então, de acordo com Maslow, essas necessidades são necessidades básicas. São aquelas necessidades que, a partir de que o indivíduo ele nasce, ele já apresenta aquela necessidade. Vocês sabem que um bebê ele já tem a necessidade de sono, ele já tem a necessidade de alimentação, de repouso, de abrigo, de ser bem protegido pela família, pela mãe, né? Então, essa daí, gente, ela fica na base da pirâmide. E ela tem que ser atendida. É a necessidade mais importante de todas essas que nós vamos ver. Tá certo? Seguindo nas necessidades fisiológicas, nós temos as necessidades de segurança, que vão constituir o segundo nível dessa pirâmide, né? São as necessidades de segurança, de estabilidade, da busca de proteção contra a ameaça, privação, a fuga e o perigo. Então, essa necessidade, gente, é o que o indivíduo tem. A gente pode falar assim, a necessidade de segurança, é segurança emocional, né? No próprio indivíduo. É você achar que você tem condição de fazer determinada coisa, tem segurança até no seu próprio emprego, ela pode ser levada em consideração essa questão. Então, o indivíduo, gente, cada indivíduo ele tem que ter a sua segurança emocional, né? Que é aí que a teoria da motivação, ela fala, né, que esses dois níveis são os níveis mais importantes. É o das necessidades fisiológicas e o de segurança. Eles têm que ser atendidos a priori, gente. São os dois que têm que ser atendidos. Os outros três níveis, eles podem ser atendidos a partir, mas sempre lembrando que esses dois primeiros níveis são os principais e que devem ser atingidos. Lembrando que nós só podemos atingir o nível posterior quando o nível inferior ele for atendido. Então, se você não tem como atender a necessidade de segurança, se a sua necessidade fisiológica não for atendida. Até porque a necessidade fisiológica, gente, ela é uma necessidade vital. Ela é a vida da pessoa, né? Então, você tem que, primeiro, ter essa necessidade atendida para, posteriormente, conseguir atingir as demais necessidades. Tá certo, gente? Alguma dúvida, gente, vocês podem estar perguntando pelo chat, se não estiverem entendendo. Se for muito rápido, a gente retorna, não tem problema, tá certo? Então, gente, a partir dessas necessidades, as duas sendo atendidas, nós vamos subir um pouco para as necessidades sociais, né? Essas necessidades sociais, elas surgem no comportamento quando as necessidades mais baixas, como eu falei, que são as fisiológicas e as de segurança,
se encontram relativamente satisfeitas. Então, a partir do momento que a fisiológica de segurança tiver tudo ok, então aí você vai ascender para o nível mais acima, que é a necessidade social. Então, dentro das necessidades sociais estão as de associação, de participação, de aceitação por parte dos companheiros, de troca de amizade, de afeto e de amor. É aquela necessidade, gente, de interação que você tem com as pessoas, seja no seu ambiente de trabalho, seja no lar da pessoa, mas é aquela necessidade que todos nós sentimos de se sentir até aceitos pelos outros, pelo amigo, pelo companheiro, né, pelo esposo, pelos filhos, pela família. Então, essa necessidade ela já constitui o terceiro nível da nossa hierarquia de Maslow. Tá certo? Seguindo nas necessidades sociais, gente, nós temos as necessidades de estima, que são as necessidades relacionadas com a maneira pelo qual o indivíduo se vê e se avalia. Então, é tipo assim, se você tem uma autoestima baixa, você diz assim, eu não sou capaz de fazer tal coisa, né, eu não consigo, por isso, por aquele motivo. Então, essas necessidades de estima, normalmente elas não são satisfeitas, né? Então, aí que vai entrar o que nós vamos falar mais na frente, que é a terapia cognitivo-comportamental. Ela vai trabalhar basicamente em cima dessas necessidades de estima, que é onde o indivíduo se vê e avalia, tá certo? Ela envolve, gente, a autoapreciação, a autoconfiança, a necessidade de aprovação da sociedade, que hoje, infelizmente, ainda é uma coisa que as pessoas se preocupam muito com a aprovação social, a gente sabe disso, de respeito, de status, de prestígio e de consideração, né? Então, envolve muito isso aqui, o contexto social, né? A necessidade de estima. Depois da necessidade de estima, nós temos o topo da pirâmide, né, gente? Que isso aí é o que todos nós desejamos atingir, que é as necessidades de autorrealização. São as necessidades mais elevadas e que estão no topo dessa hierarquia. São as necessidades de cada pessoa realizar o seu próprio potencial, de continuamente auto-desenvolver-se. Essa tendência geralmente se expressa através do impulso de a pessoa tornar-se sempre mais do que é, gente. Então, deixa eu resumir para vocês. Essa necessidade de autorrealização é aquele topo da pirâmide, como eu havia falado. É quando você conseguiu atingir todas aquelas necessidades, as necessidades fisiológicas, as necessidades de segurança, as necessidades sociais, né? Então, a partir de todas aquelas atendidas, você vai chegar no topo da pirâmide. E nesse topo, você vai se sentir que como se todos os seus objetivos fossem alcançados, né? Então, existe, gente, pessoas que não conseguem chegar ao topo da pirâmide, que elas só chegam até no máximo ao terceiro nível, que nós vimos, né? Mas tem pessoas que conseguem chegar à necessidade de autorrealização. Vou dar um exemplo simples para vocês. De repente, você tem um objetivo de vida. O que você quer para a sua vida? Eu quero passar num concurso público bom, ganhar muito dinheiro, né, ser o melhor. Então, se você consegue passar num concurso bom, ganhar muito dinheiro e ser o melhor, cada dia que passa, então você conseguiu. Para você, é a sua necessidade de autorrealização sendo suprida. Mas pode ser que para uma determinada pessoa, a necessidade de autorrealização dela seja outra. Tipo, eu quero que o meu filho se forme em medicina, né, seja um bom médico, um cirurgião cardíaco. É uma hipótese, né, que eu estou dando um exemplo aqui para vocês. Então, essa necessidade dele é diferente do outro indivíduo. Tá certo, gente? Então, uma necessidade de um indivíduo é totalmente diferente de outro. Por quê? Nós falamos no início. Porque nós, seres humanos, somos singulares. Quando eu digo que é singular, que cada ser humano é único. Não pode se comparar um ser humano com outro. Jamais, gente. Mesmo os gêmeos idênticos não são iguais, né? Nem os próprios irmãos, a gente sabe disso, que como muita gente às vezes se questiona e diz assim, eita, mas o fulano é tão diferente do ciclano e eles são irmãos. Por que são tão diferentes, gente? Porque, como eu disse, todos os indivíduos, eles são diferentes. Não existem pessoas que são iguais, né? E isso também é um dos problemas que gera, principalmente na questão do casamento, né? Porque você vem de uma família, de uma história de vida totalmente diferente, aí você vai se unir a outra pessoa que tem uma história de vida diferente, muitas vezes dá uma incompatibilidade, termina que muitos casamentos hoje em dia a gente sabe que são desfeitos por conta disso, né? Porque as pessoas não conseguem compreender o outro, né? E não entendem que cada ser humano tem seu defeito, tem suas particularidades, né? E também tem suas qualidades,
Tá certo? Então, vamos lá, né? Então, gente, essa pirâmide aqui, ela demonstra bem tudo que nós já falamos, tá certo? É a pirâmide da teoria da motivação. Se a gente for observar, na base dessa pirâmide, estão as necessidades fisiológicas, que são vitais, né? Essa aqui, gente, na hora que o indivíduo nasce, ele já tem que ter essa necessidade suprida. Porque senão não tem condição de ter vida, né? Depois da necessidade fisiológica, nós vamos para a necessidade de segurança, né? Que nós já falamos também, que é a segurança que ele tem nele mesmo, como cidadão, né? Como pessoa, a segurança emocional. Temos também as necessidades sociais, de interação com o indivíduo, com o meio, a interação com o ambiente social, com as pessoas, com a comunidade, no trabalho, né, na sua própria casa. A de status, de estima, né, que ele tem de conseguir cada vez mais atingir seus objetivos. E no topo, a necessidade de autorrealização, que são as necessidades que são mais difíceis de ser atendidas. Lembrando, gente, que as duas primeiras normalmente são atendidas pela maioria dos seres humanos e as três últimas, algumas pessoas têm dificuldade em conseguir atingir essas outras necessidades, né? Então, muitas vezes, gente, a falta de conseguir atingir essas necessidades pode gerar um sofrimento psíquico, né? Pode gerar, muitas vezes, uma depressão na pessoa, no indivíduo, esse isolamento que ele pode ter, porque, às vezes, essa necessidade social, quando ela não é suprida, ela pode gerar um isolamento. A pessoa pode se isolar porque acha que não estão em condições de se interagir com outras pessoas. E termina se isolando por conta disso, né? Isso aí, desse isolamento, gente, pode causar um transtorno mental, uma depressão. Lembrando também que algumas pessoas, gente, quando não tem essa... Aí é que entra a questão da dependência química, que muitas pessoas que não têm essa necessidade social atingida, ela pode muito bem achar que o uso da droga pode fazer com que ela consiga atingir essa necessidade. Por quê que ela poderia atingir? Por exemplo, pessoas que são muito inibidas, não gostam de falar, não gostam de se comunicar, de ter amigos. Tem pessoas, gente, que quando faz o uso, por exemplo, do álcool, né? Nós vamos estudar bem isso. Quando elas fazem o uso do álcool, elas começam numa fase de desinibição, né? Começam a falar, vai falar da sua vida, vai ter aquele impulso, né? Então, nesse caso, o álcool, gente, ele é uma ferramenta para atingir essa necessidade social para determinadas pessoas, né? Para outras, não. Naturalmente, ela já tem essa necessidade atingida. Tá certo, gente? Alguma dúvida? Vocês querem perguntar? Eu estou identificando uma turma aqui. Qual é a turma, gente? No chat, gente, escrevam no chat. Alô, gente, tudo bom? Boa tarde a todos, gente. Qual é a turma? Júlia Nunes. Júlia Nunes. Boa tarde, Júlia Nunes. Tá certo. Boa tarde, Júlia Nunes. Gente, é muito prazer estar aqui com vocês nessa tarde de hoje. Perguntem, gente. Essa aula foi feita especialmente para vocês. Vamos interagir. Se tiver alguma dúvida, podem perguntar que a gente está aqui para responder. Tá certo, gente? Tá ok? Tá certo. Então, vamos continuar. Júlia Nunes, já estou vendo Júlia Nunes. Muito bom. É um prazer, gente. Agora vamos dar continuidade à nossa aula, tá certo, gente? Então, gente, essa parte aqui nós vamos falar é muito interessante, né? Principalmente, eu digo assim, no contexto de vida de vocês vão utilizar a psicologia, né? E lembrar, gente, que essa psicologia comportamental, que ela tem como instrumento a terapia cognitivo-comportamental, ela faz com que o indivíduo ele seja seu próprio terapeuta, tá certo? Então, ela vai fazer com que o indivíduo, ele descubra, gente, o que está errado com o comportamento dele, né? Basicamente seria isso. O que o meu comportamento está me gerando de alguma coisa errada que faz com que eu tenha que mudar aquilo ali. Então, o indivíduo, ele vai começar, gente, a se avaliar, a se autoavaliar, né? E é uma maneira de ele conseguir lidar com determinadas situações, tá certo? Nós vamos mostrar alguns exemplos para vocês no decorrer da aula, tá bom, gente? Fiquem à vontade para as perguntas, quem quiser perguntar, tá certo? Então, vamos lá. Noção de psicologia comportamental. A psicologia comportamental é um método que observa as atitudes físicas e mentais das pessoas, abrangendo o entendimento das emoções e dos pensamentos.
O foco dessa abordagem está na compreensão dos sentimentos, né? E de modo que os comportamentos, tanto funcionais como disfuncionais, eles podem ser substituídos ao longo do tempo por novos comportamentos, tá certo, gente? Então, deixa eu dar aqui um exemplo para vocês entenderem melhor. O que seria esse comportamento funcional? Um comportamento funcional é normalmente aquele comportamento que ele causa, que ele melhora a questão da autoestima da pessoa. Por exemplo, se eu disser um comportamento meu, eu sou capaz, né? Eu sou capaz de fazer determinada coisa, né? As pessoas gostam de mim, as pessoas me aceitam bem. Então, se eu tenho esse tipo de comportamento, eu tenho um comportamento mais funcional, né? Uma crença mais funcional que nós vamos falar. E o disfuncional, que seria? São aquelas pessoas que normalmente têm a autoestima mais baixa, que são aquelas que dizem assim, tipo, pensam, né, ou dizem, eu não sou capaz, né? Eu não vou conseguir nem ter amigo, eu vou me isolar aqui porque eu não consigo conviver com outras pessoas, né? E são esses comportamentos disfuncionais, essas crenças disfuncionais, que podem, gente, levar o indivíduo a um sofrimento psíquico e também, gente, pode levar à questão da dependência química. Por isso que a psicologia comportamental, ela observa, tá aí falando, ela observa as atitudes físicas e mentais das pessoas. Ela procura entender essas emoções e esses pensamentos. Tá certo, gente? Então, esses comportamentos funcionais como os disfuncionais, eles podem sim, se trabalhar de maneira correta, ser substituídos ao longo do tempo por novos comportamentos. Tá certo, gente? Então, vamos passar aqui para a próxima. Então, agora nós vamos definitivamente entrar na teoria cognitivo-comportamental, né? Essa teoria cognitivo-comportamental, ela é baseada na análise do comportamento do indivíduo, né? Por isso, gente, que assim, dentro das abordagens da psicologia, eu particularmente sou enfermeira, mas trabalho com psicólogos, eu trabalho no Centro de Atenção Psicossocial, no CAPS, daqui do município, e assim, eu gosto muito dessa terapia, né? Até porque a gente trabalha, quando você trabalha num dispositivo como um CAPS, gente, você tem que ter interação com a equipe, né? A equipe multiprofissional. Então, lá, a gente faz muitas abordagens com o enfermeiro, com o psicólogo, né? Nós temos terapeuta ocupacional, com o educador físico, o psiquiatra, juntamente com o psicólogo, com o enfermeiro. Então, nós fazemos algumas abordagens em dupla, em trio, né? Então, assim, é uma abordagem, gente, que ela é muito utilizada, principalmente para o tratamento da dependência química, né? Porque, justamente, ela vai analisar esse comportamento das pessoas, as motivações que as pessoas têm para ser daquele jeito, né? Então, ela vai buscar descobrir com o seu cliente os eventos do meio ambiente que determinam seus comportamentos problêmicos que eu mantenho. Ela vai identificar o que tem de errado com aquele indivíduo. Como eu disse para vocês, é como a dependência química. Muitas vezes não é só um fator único, né? São vários fatores. Vamos pegar um caso aqui de uma pessoa que é usuária de substância, de álcool, vamos dizer exemplo. O que está gerando, fazendo com que aquele indivíduo faça o uso do álcool? Muitas vezes não é só pelo fato dele, um exemplo, dele estar desempregado. Não. Pode ser que isso seja um dos fatores. Mas não é só o fato dele estar desempregado. Às vezes ele está com problema familiar, né? Teve algum problema no trabalho que terminou ocasionando essa perca desse emprego. Então você não pode dizer que o indivíduo, ele é igual a questão do suicídio. Quando as pessoas abordam a questão do suicídio, gente, é muito importante, porque aqui em Teresina a gente sabe, né? Só um parênteses aqui, que o suicídio, ele tem, infelizmente, nós temos visto cada vez mais, principalmente no nosso estado, no nosso município. Então, assim, a questão do suicídio, gente, ela é multifatorial. Tem pessoas que dizem assim, quando você vê um caso de uma pessoa que cometeu suicídio, ele diz assim, a fulana de tal cometeu suicídio porque terminou com o namorado. Não é hipótese, né? E não é, gente, só isso. Isso aí pode ter sido uma das motivações que fez com que essa pessoa cometesse o suicídio. Mas quando você vai fazer o resgate da história de vida daquela pessoa, você vai ver que não foi só aquilo, né? Então, assim, nós que trabalhamos na saúde mental como um todo, a gente sabe que nós vamos passar por diversas situações. E a gente sempre tem que ter esse pensamento de compreender o indivíduo como um todo, gente. Às vezes não é só aquele único fator que você está vendo. Ele chega no consultório para fazer um acolhimento num CAPS, ou seja lá qual for o dispositivo que ele vai procurar o serviço, pode ser um CAPS.
Até mesmo, gente, nas urgências dos hospitais, você tem que procurar investigar, né? Qual é a motivação, o que está causando aquele indivíduo ele fazer determinada coisa. Como no caso, tentar um suicídio, né? Porque nem todos os suicídios, eles conseguem efetuar, chegar ao óbito, né? Às vezes a pessoa consegue ficar muito tempo internada, tem as sequelas todas, mas nem todos os casos vão ser confirmados o óbito, né? A gente sabe disso, que algumas pessoas tentam, mas não conseguem, né? Assim também como é a questão da dependência química, né? Que é uma questão multifatorial, como eu falei, e que vocês têm que sempre estar atentos quando for fazer essa abordagem ao indivíduo, né? Considerar todo o contexto de vida daquela pessoa. Nos dispositivos que a gente utiliza, que são os CAPs, né? Os CAPs AD, né? Nós temos algumas comunidades terapêuticas, né? Eu falo mais da propriedade de CAPs, que eu sou servidora de um CAPs, trabalho, sou enfermeira de um CAPs. Nós procuramos fazer um projeto terapêutico singular, né? Que é o que é basicamente esse projeto terapêutico singular, gente. É um projeto de vida da pessoa. É o que a pessoa quer para a vida dela. Então, assim, nós vamos ver também a questão das abordagens, da psicologia, né? Que é a intervenção breve, nós vamos falar na próxima aula. Então, dentro desse projeto, você vai fazer um resgate, gente, da história de vida daquela pessoa. E quando a gente começa a fazer um projeto terapêutico, a gente consegue descobrir tanta coisa, né? Pessoas que têm uma infância bem sofrida, né? Às vezes tem história de abuso, né? Já tem história na família de dependência química, como eu falei, que isso também é um fator que vai influenciar muito, que as pesquisas já vêm indicando que normalmente as pessoas, os pais de dependência, as pessoas que têm familiares com dependência química, têm uma predisposição genética a desenvolver também a dependência química. Lembrando que não só é isso, gente. É um contexto como todo, multifatorial, a gente fala assim, né? Então, a terapia cognitiva, gente, voltando aqui, ela vai descobrir com o seu cliente os eventos no meio ambiente que determinam esses comportamentos, problemas que mantém, certo? Cada pessoa, lembrando, isso aqui é muito importante esse trecho, cada pessoa tem um sistema de funcionamento. Isso explica porque elas reagem de forma diferente, gente, em situações idênticas. Por exemplo, histórico de vida, traumas de infância, interações com o ambiente, crenças e valores são alguns dos fatores que influenciam diretamente no comportamento humano. Importantíssimo, gente. Grave esse trecho. Por quê? Porque quando ele fala aí, história de vida, trauma de infância, isso pode influenciar o resto da vida do indivíduo. Nós sabemos que se você for fazer um estudo, né, para procurar ver como é a vida daquela pessoa que é dependente químico, você vai identificar muitos problemas sociais, gente. Muitos problemas sociais. Principalmente essa questão aí de interação com o ambiente, de trauma de infância, história de vida, né, a história de vida daquele indivíduo. Então, você normalmente vai identificar famílias que normalmente têm desestrutura familiar, né? Às vezes o pai é dependente químico. Quando você vai ver a história, às vezes também, gente, tudo influencia. Tem casos que a família de divórcio, o pai às vezes abandonou o filho, né? E a mãe cria o filho sozinha. Às vezes o pai cria o filho sozinho. Então, existe uma série de coisas que vão contribuir para que o indivíduo se torne um dependente químico, né? Então, por isso, temos que ter esse cuidado todo de fazer essa avaliação, essa anamnese, que a gente chama, essa anamnese inicial, em todo e qualquer serviço que o indivíduo for acolhido, para que a gente possa poder identificar esses comportamentos que são os comportamentos problemas, tá certo? Então, assim, gente, em um primeiro momento, é preciso identificar no indivíduo quais são os comportamentos limitantes que causam dor, sofrimento, prejuízos emocionais e sociais, né? Por meio da análise experimental do comportamento, o terapeuta analisa a relação do indivíduo com o ambiente, entende quando e onde esses comportamentos disfuncionais que nós falamos, eles ocorrem e qual é a função que esses comportamentos têm para cada pessoa, né? Então, de repente, algum comportamento pode ser utilizado para ele se proteger, para ele ser reconhecido, para ele chamar a atenção, né? E essas, gente, podem ser consideradas algumas estratégias que o indivíduo adota para atender suas necessidades mais inconscientes, né? Vou dar um exemplo para vocês poderem entender melhor, tá certo? Um exemplo de proteção. Se o indivíduo já tem a autoestima baixa e acha que se ele sair, ele não vai conseguir interagir com as pessoas,
Por exemplo, um exemplo simples, uma festa. Ele vai sair, ele diz, não vou sair, porque lá na festa eu não vou conseguir falar com ninguém, eu vou ficar isolado. Então, a maneira dele se proteger disso aí, como é que ele faz? Ele vai se isolar. Né? Ele deixa, muitas vezes, de participar do convívio social, porque ele acha que ele não tem condição, que as pessoas não vão aceitar, que as pessoas não gostam dele. Então, isso é um mecanismo de defesa que ele utiliza. Né? Então, a terapia, ela vai tentar reconhecer quais são esses sinais, esses mecanismos, né, de defesa dele, e vai tentar trabalhar em cima disso, para que ele possa, sim, interagir com outras pessoas. Tá certo, gente? Então, basicamente, seria isso. Então, gente, mais uma vez ele fala aqui, portanto, a investigar a história de vida da pessoa é fundamental para encontrar a origem do problema que vai ser trabalhado. Então, antes, gente, de qualquer abordagem que vocês fossem fazer, é importante que vocês conheçam essa história de vida da pessoa. Façam uma anamnese bem feita. Tá certo, gente? De forma a conhecer tudo, gente, desde o nascimento até os dias atuais. O que levou aquele indivíduo a se tornar um dependente químico. Né? Você começa a fazer, no caso, a gente sempre faz esse resgate da história de vida, desde a infância. Tem pessoas que a gente identifica que o transtorno já vai começar já na idade adulta, que é a maioria, né, principalmente os esquizofrênicos, já começa com a idade de mais de 20 para 20 e poucos anos, né? Então, isso aí é muito importante para a gente. Porque a gente faz tem pessoas que no momento, gente, desse resgate, que a gente fala, até muitas vezes choram, ficam lembrando, lembram da família, às vezes a mãe não está mais viva, é o irmão que cuida, né, o cuidador. Então é um momento assim de muita reflexão e que você vai conseguir, gente, quando você vê a história de vida da pessoa, você vai conseguir traçar alguns objetivos juntamente com ela, porque o projeto terapêutico é isso, é você ter um projeto de vida para aquela pessoa, né? E dentro desse projeto de vida, ele não pode ser construído por mim como profissional, ele tem que ser construído juntamente com o usuário. Eu não posso projetar a minha vida, as minhas expectativas na vida de outra pessoa, né? Então, é por isso que a gente chama, quando a gente vai fazer o projeto terapêutico, a gente chama o familiar, até porque alguns conhecem bem o contexto de vida, né? E chama o próprio usuário e o profissional para estar norteando esse projeto, tá certo? Então, gente, as técnicas psicoterápicas de terapia cognitiva, elas vão identificar, vão avaliar, vão controlar e modificar as crenças que comandam a visão de mundo e que podem ser disfuncionais. Que é aquilo que nós falamos. Quais são essas crenças disfuncionais? São crenças que a pessoa acha que não é capaz, que normalmente gera essa baixa autoestima. Né? Essas crenças, ele está dizendo aqui o conceito, são certezas que o indivíduo constrói através da experiência e algumas podem condicionar a sua vida. Como exemplo, ele está dando, tenho que ser perfeito, eu sou uma pessoa incapaz, são crenças disfuncionais. O mundo é perigoso, aquela pessoa que tem medo de sair de casa, não consegue sair com medo de ser assaltado. E o pior é que, infelizmente, a nossa situação atual está nessa circunstância, né, gente? A gente sabe que hoje em dia os assaltos estão cada dia mais comuns, né? E a gente realmente tem esse medo, já é um medo bastante comum na nossa vida, né? Medo de sair de casa, né? O mundo é perigoso. Então, a forma de como compreendermos nossos problemas tem efeito de como lidamos com eles, gente. Por isso é que eu volto a dizer. De repente, um indivíduo tem uma determinada... fala alguma coisa para mim, né? Que isso pode gerar em mim uma reação. Se ele falar para vocês, em vocês, a mesma coisa que ele falou para mim, vai ter outra reação. Então, isso quer dizer que as pessoas reagem a situações idênticas de forma diferentes. Isso aí é que vai depender do contexto de vida da pessoa. Tá certo, gente? Da história de vida, de como é que ela vê aquela situação. Né? Então, tem pessoas... Vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem melhor. 2 alunos daí do Júlia Nunes e mais eu aqui, tá certo? Nós fomos convidados para sair hoje à noite. Aí um amigo da gente chamou a gente para sair. De repente, com 20 minutos antes de terminar do horário marcado, aí o indivíduo lá, o nosso colega, disse, olha, liga para mim, Isabel Carine, eu não posso ir porque eu estou cansado, não vou sair hoje. Para mim, eu vou ter uma reação de alívio. Ah, que bom que ele não vai sair. Porque eu tô cansada, né? Tô cansada, tá bem. Não me importei, né? Fui deitar, dormir e pronto. De repente, pro outro aluno, um de vocês,
você pode ter uma reação diferente da minha. Tá certo? Tô vendo aqui uma pergunta, já eu respondo, gente. Vou só terminar aqui meu raciocínio. Então, naquele segundo indivíduo, ele pode achar o seguinte. Ele pode dizer, o fulano de tal não quer sair comigo porque ele está com raiva de mim. Alguma coisa aconteceu que ele não quer sair. Então, isso vai gerar um sentimento de quê nele? Um sentimento de raiva. Então, em mim gerou um sentimento de alívio. No segundo indivíduo, gerou um sentimento de raiva. Já o terceiro indivíduo, ele vai sentir o quê? Não, alguma coisa aconteceu. Aí vai ficar preocupado, vai querer ligar para a pessoa, né? Vai gerar um sentimento de ansiedade. Então, vocês viram aí nesse simples exemplo, gente, que uma situação pode gerar 3 comportamentos diferentes, 3 reações diferentes. Por quê? Porque as pessoas não são iguais. Cada pessoa tem uma forma de ser. E vamos lá, gente, respondendo a pergunta aqui do dúvida do Pré-Mensul, né? Como é feita a coleta de dados para a construção do projeto terapêutico no CAPS? Muito boa pergunta, né? Muito bom, pessoal aí do Pré-Mensul. Gente, é o seguinte. O projeto terapêutico singular, nós estamos começando já uma fase de implantação nos CAPS de Teresina. Eu também trabalho na gerência de saúde mental. E nós começamos primeiro a criar um instrumento. Nós fizemos uma capacitação com os profissionais da rede, né? E nós criamos um instrumento bastante simples. Nesse instrumento, vou falar aqui rapidamente para vocês. Ele consta, no primeiro item, o diagnóstico situacional, que é o diagnóstico de vida da pessoa. Você vai fazer o resgate da história de vida dele, desde quando ela nasceu, quantos irmãos tem, como é a relação com os irmãos, como é a relação com os pais, né? Aqui, quando foi que iniciou a primeira crise, o primeiro surto psicótico, então você vai chegar até aí. Depois que você fizer esse diagnóstico situacional, você vai traçar metas. Você vai fazer um planejamento da vida daquela pessoa. Vou dar um exemplo simples. De repente, aquela pessoa, ela esteja desempregada e queira arrumar um emprego, né? Então, o que a gente faz? A gente coloca as metas. Curto prazo, médio prazo e longo prazo. Digamos que o curto prazo dele é que ele saia da crise. De repente, o paciente está em crise. Então, o curto prazo seria o que para ele? Sair da crise. Solicitar uma avaliação com um psiquiatra, né? Ver quais são os tipos de atividades que esse usuário pode ser inserido. O médio prazo seria o quê? Seria fazer um curso de informática, para que ele possa, assim, ter condição de conseguir um emprego, né? Seria, já conseguir, o emprego seria mais longo, né? Ele sair da crise seria médio prazo. Vai depender de cada caso, gente, porque normalmente assim, gente, uma depressão, com 20 dias que você faz uso contínuo da medicação, 21 dias, na terceira semana você já anota os primeiros resultados de melhora, certo? Agora tem transtornos que são mais demorados. Por exemplo, a esquizofrenia, você já arrasta mais um pouquinho. A dependência química, que é o nosso foco, também demora um pouquinho mais, porque tem a questão das recaídas, que a gente precisa levar em consideração essa questão, né? Então, tem as recaídas. Então, cada indivíduo, até nisso, gente, o indivíduo não é igual ao outro, até na resposta do tratamento. Tem pessoas que respondem mais rapidamente, outras mais tardiamente, tá certo? Então, chegando nessa etapa de médio prazo, você vai para longo prazo, que seria o quê? Aquele indivíduo arrumar um emprego, que é o objetivo que ele quer, tá certo? Constituir uma família, alguns querem casar, aí depende de cada história de vida de cada um. Então, um projeto terapêutico singular, ele nunca vai ser igual do indivíduo e do outro. As ferramentas que a gente utiliza para a construção que são iguais. E quem vai conduzir o processo não é só o profissional, é também o indivíduo e a sua família. Porque a gente não conhece a história de vida dele, nós profissionais, tá entendendo? A partir daí, gente, que você traçou as metas, você vai colocar quem são os responsáveis por atingir aquela meta. Quem são os profissionais e os familiares que vão ajudar para poder atingir aquele objetivo, né? Aí, de repente, você bota quem pode ver um curso superior, um curso de informática, aí coloca lá o terapeuta ocupacional, ele vai ser responsável por fazer essa ponte do usuário com o curso, tá certo? Aí, de repente, a questão do tratamento, a avaliação psiquiátrica com a medicação, tá bom? Então, aí a gente finaliza e a gente faz essa reavaliação. Depois que a gente traçou esse projeto, nós fazemos uma reavaliação que pode ser mensal ou bimestral. Vai depender de cada caso e da agenda do profissional. Tá certo? Aí, vocês queriam também, eu vi aqui a segunda pergunta, se no primeiro momento o usuário não aceitar fazer a anamnese, não respondendo as perguntas, há alguma estratégia para ser utilizada?
Boa pergunta também, gente, muito boa. Com relação ao indivíduo não quiser fazer anamnese, normalmente, quando ele chega em crise, gente, no CAPS 2 é normalmente assim. No CAPS álcool e droga, normalmente o indivíduo, ele quer, né? Vocês sabem que para você conseguir que o indivíduo faça o tratamento, ele tem que ser um tratamento voluntário, né? Então, quando aquela pessoa já procura um CAPS AD, ele tem que aceitar o tratamento, né? Mas existe sim, no caso dos transtornos, que é mais difícil da gente conseguir não fazer a anamnese, porque o CAPS AD é mais fácil a gente conseguir, porque normalmente o indivíduo, ele tem um uso da dependência, ele é dependente químico, mas as funções cognitivas dele, algumas, em determinadas situações, estão preservadas. Ele consegue responder bem, o raciocínio ainda, embora algumas substâncias que nós vamos ver, eles causam alucinações, delírio, semelhante a um transtorno mental, mas no geral a gente consegue fazer uma anamnese. E se caso não conseguir fazer essa anamnese, a gente recorre à família, gente. No caso do projeto terapêutico singular, nós só fazemos essa avaliação, marca esse projeto terapêutico, normalmente quando o paciente já adentrou ao CAPS, já saiu da crise, para a gente poder conhecer a história dele, que ele possa também falar um pouco da vida dele, né? Então não é no primeiro momento que a gente faz o projeto terapêutico, não. E lembrando, esse projeto terapêutico ele está começando, porque é muito trabalhoso, gente, e nós temos muitos usuários no nosso serviço. O CAPS que eu trabalho tem mais de 2.500 pacientes cadastrados, certo? Então, o técnico de referência, que é aquela pessoa que é responsável no serviço pelo usuário, que é qualquer profissional, seja enfermeiro, psicólogo, terapeuta ocupacional, ele é que é responsável pela condução do projeto terapêutico singular. Se vocês tiverem interesse em conhecer mais essa técnica do projeto terapêutico, vocês podem pesquisar um pouquinho na internet, né, no YouTube tem alguns vídeos que falam do projeto terapêutico, que eles vão explicar bem direitinho, e lembrando que isso na verdade é um projeto de vida, né, que o usuário tem que fazer em conjunto com a família e com o profissional. Não adianta você fazer só com o usuário e não só adianta fazer com a família. Tem que ser a tríade, profissional, família e usuário, tá certo? Qualquer dúvida pode estar perguntando. Então, assim, voltando aqui à história da terapia cognitiva, né, gente? A terapia cognitiva, ela tem essa abordagem ativa, orientada para o problema, caracterizada pela aplicação de uma variedade de procedimentos clínicos. Quais são esses procedimentos que nós utilizamos nessa abordagem? É a introspecção, é o teste de realidade, a aprendizagem, visando aperfeiçoar discriminações e corrigir essas concepções equivocadas, né? Onde o indivíduo, gente, essa terapia, ela tenta fazer com que o indivíduo ele seja o seu próprio terapeuta. Que ele possa identificar o que está de errado nele, qual é a reação. Porque muitas vezes nós sabemos que uma ação provoca uma reação. Não é isso, gente? Então, o indivíduo, determinada ação provocou uma reação, por exemplo, de agressividade. Tem pessoas que têm um limiar muito curto, que se você disser alguma coisa, por mais que seja simples, aquela pessoa explode logo. Qualquer coisinha já está ficando nervosa, né? Que ela fica ansiosa, já fica mesmo estressada. Então, essa pessoa, ela precisa, gente, fazer esse acompanhamento, fazer essa abordagem, utilizar essa abordagem por terapeuta com essa pessoa. Que ele vai identificar e vai traçar estratégias, tipo, pode ser uma acupuntura, pode ajudar aquela pessoa que é muito estressada, explosiva. Pode ser também ensinar a questão da respiração, gente, da técnica da respiração, que é muito importante. O indivíduo está estressado, respira fundo, conte até 10 para você responder. Porque tem pessoas, gente, como é que elas são? Você diz uma coisa para a pessoa automaticamente já tem uma reação. E muitas vezes essa reação pode ser de agressividade, né? Então essas pessoas, elas não estão conseguindo contar os 10 segundos, tá certo? Então elas precisam daqueles 10 segundos para poder refletir e transformar essa situação numa reação, né? E tem pessoas que são muito explosivas. Então essa terapia ela é muito adequada para pessoas assim, tá certo? Muito utilizada na dependência química também. É uma das mais utilizadas pelos psicólogos. Então ela busca, como eu falei, né, supõe baseando os comportamentos, sentimentos e atitudes perturbados do paciente. Ela vai estabelecer em conjunto com o terapeuta os sintomas que devem ser atacados. Então ela vai identificar o que está de errado naquele indivíduo. O que a gente pode atacar, que sintoma que você tem que melhorar. De repente você é uma pessoa explosiva. Aí a terapia vai trabalhar em cima disso. Ela vai ensinar essas técnicas que eu falei. Técnica de relaxamento, técnica com acupuntura, de contar até 10 para que o indivíduo possa
né, melhorar essas suas reações, né? Então, gente, agora nós vamos ver, eu acho que para poder finalizar essa apresentação, nós vamos ver alguns vídeos que são muito importantes, que vai fixar melhor esse conteúdo, principalmente com relação à terapia cognitiva comportamental, tá certo, gente? Então, agora são os vídeos, gente. Alguma pergunta? Se vocês querem fazer alguma pergunta, eu estou aqui disposta para responder. Alguma dúvida sobre o projeto terapêutico? Eu vi que vocês se interessaram, realmente é muito, muito bom. O projeto terapêutico é um instrumento muito utilizado, né? Principalmente nos CAPS 2, mas também não deixa de ser utilizado no CAPS AD, né? No CAPS AD nós vamos ver no decorrer das nossas aulas, gente, algumas técnicas de intervenção que vocês vão ver a principal, principalmente com relação ao álcool, né? A gente sabe que é um das substâncias que são mais utilizadas, que é o álcool, né? E a questão também do crack, da cocaína. E aí vocês vão ver direitinho quais são essas técnicas nas próximas aulas nossas, tá certo, gente? Então agora é o vídeo. A gente vai aguardar só um minuto aí, o pessoal está colocando o vídeo para vocês assistirem para fixar melhor esse conteúdo, tá certo, gente? Qualquer dúvida, estou aqui para responder. Olá pessoal, tudo bom? Eu sou o Diego Falco, psicólogo da Falco Risco Qualidade de Vida, e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês do que é e como funciona a terapia cognitivo-comportamental. Você provavelmente já deve ter ouvido alguma pessoa falar que não são as situações que afetam como nós reagimos a elas, e sim a maneira como nós enxergamos essas situações. A terapia cognitivo-comportamental se baseia justamente nessa ideia, onde nossos pensamentos, a maneira como as informações que são apresentadas para a gente são processadas por nós mesmos, afetam a nossa emoção e o nosso comportamento, e também a nossa resposta fisiológica. Todos nós temos algumas visões e crenças muito específicas sobre nós mesmos, sobre os outros e sobre o futuro. E essas crenças podem ser consideradas funcionais ou disfuncionais. As crenças disfuncionais podem então ser ativadas por alguma situação muito específica, alguma coisa na vida da pessoa que aconteceu, que ativam essas crenças. Logo, essas crenças disfuncionais ativam então os pensamentos disfuncionais. Aqueles pensamentos mais negativos que vêm, nossa, é isso que está acontecendo, nossa, justamente por causa disso, que fazem com que a gente tenha então uma emoção negativa e também um comportamento mais disfuncional e que podem levar a algum certo prejuízo na nossa vida. O pensamento de cada pessoa sobre cada situação é único e não se pode dizer se ele é verdadeiro ou falso de uma maneira geral. O que importa é se aquele pensamento é verdadeiro para aquela pessoa e se ele causa algum prejuízo na vida dela. Então, dando um exemplo, como nós podemos ter pensamentos diferentes numa mesma situação, vamos supor, por exemplo, uma sala de aula onde eles acabaram de ter uma prova. Um aluno, ele tira uma nota baixa, mas passa acima da média, um 5, um 6. Esse aluno está contentíssimo porque passou. Porque ele estudou, estava muito preocupado com a prova, estudou o suficiente, mas mesmo assim não tirou uma nota boa, mas passou, está contente, está tranquilo. Um outro aluno que fez a mesma prova pode ter tirado uma nota muito boa, tipo um 9. E tenha estudado muito, se dedicado muito para aquela prova. E mesmo tendo tirado uma nota boa, ele considera aquela nota muito baixa, que ele não deveria ter tirado aquela nota, que ele está decepcionado com ele mesmo. Afinal de contas, para que tirar 9 se pode tirar 10? Então, nesse exemplo, vocês veem duas pessoas numa mesma situação, onde elas têm pensamentos completamente diferentes. Um está contente de ter tirado uma nota, simplesmente ter passado na prova, e o outro de ter tirado uma nota muito boa, ter considerado aquilo muito ruim, estar decepcionado consigo mesmo. O que importa não é se o pensamento dessa pessoa é verdadeiro ou falso, porque ela pode ser verdadeiro para ele. O que importa é se esse pensamento, essa crença nesse pensamento, esse pensamento disfuncional causa algum prejuízo para ele.
Se, por exemplo, então, um pensamento consequente disso é falar, nossa, então eu não vou mais sair por um mês porque eu vou ficar estudando para a próxima prova para conseguir tirar 10. Então ele deixa de sair com os amigos, deixa de sair com a namorada e fica se punindo por causa daquela nota. Então esse pensamento pode ser considerado um pensamento disfuncional, porque afeta, causa um prejuízo na vida dele. Então, resumindo, o grande problema são os pensamentos considerados disfuncionais. Não importando se eles são verdadeiros ou se eles são falsos, mas sim que eles causam algum disfuncionamento na vida da pessoa, se eles causam algum prejuízo na vida dela, seja vida social, afetiva, profissional, acadêmica. Esses pensamentos disfuncionais são então sobre nós mesmos, sobre os outros, sobre o futuro e nos afetam muito negativamente. Uma outra coisa também que pode acontecer normalmente é quando os pensamentos disfuncionais levam então a uma emoção disfuncional e também um comportamento disfuncional. Vamos supor então que um pensamento disfuncional é que a pessoa, que os outros não gostam dela, que, nossa, ninguém se importa comigo, nada na minha vida dá certo. E isso leva a uma emoção muito negativa, ela fica triste, ela começa a ficar mais decepcionada e tal. E leva ela a ter um comportamento então de se prender, de não sair de casa, de ficar mais sozinha e pode levar ela a desenvolver uma depressão. Um dos grandes problemas disso é que a própria depressão vira então uma outra situação. E com isso então, na depressão, a pessoa começa a ter então pensamentos ainda mais negativos, mais disfuncionais, uma emoção ainda mais disfuncional e um comportamento também ainda mais disfuncional. Ela deixa cada vez mais de se envolver em atividades com as pessoas e isso faz com que ela se mantenha na depressão, se mantenha depressiva e não consiga sair desse ciclo. Então, gente, essa é a maneira que a terapia cognitivo-comportamental vê o ser humano e ela ajuda as pessoas a questionarem os seus pensamentos, verem se esses pensamentos são verdadeiros ou falsos e se eles causam algum certo prejuízo na vida dela. Ela busca também, através de questionamentos e outras técnicas, modificar os nossos pensamentos considerados disfuncionais, melhorando assim o nosso humor e a melhora sintomática dos nossos transtornos. E depois disso, a modificação de nossas crenças disfuncionais sobre nós mesmos, sobre os outros e sobre o futuro. Espero que esse curto vídeo sobre o que é e como funciona a terapia cognitivo-comportamental possa ter te ajudado a compreender um pouco mais dessa teoria e também de como nossos pensamentos influenciam muito a nossa vida. Se você gostou desse vídeo e ele pôde te ajudar de alguma maneira, dê um gostei e compartilhe para que nós possamos ajudar cada vez mais pessoas. Se você tem alguma experiência sobre esse assunto, deixe pra gente nos comentários e também deixe suas dúvidas e sugestões. Se quiser saber mais sobre esse e outros assuntos, acesse nosso blog com o link aqui embaixo e veja também nossos outros vídeos. Não se esqueça de inscrever-se no nosso canal para ficar por dentro de todas as nossas novidades. Até mais! Olá pessoal, tudo bom? Sou Diego Falco, psicólogo da Falco Risco Qualidade de Vida e hoje vamos falar para vocês um pouquinho sobre a terapia cognitivo-comportamental em detalhes. Essa é uma série de vídeos que eu vou estar fazendo com vocês, que é mais ou menos uns 5 vídeos, tá? Para detalhar um pouquinho mais sobre a terapia cognitivo-comportamental. Há um tempo atrás, a gente falou um pouco de uma maneira geral sobre a terapia cognitivo-comportamental, mas agora vamos falar um pouco mais profundamente, tá? Com mais detalhes, dando alguns exemplos. Vamos falar também sobre a estrutura da terapia cognitivo-comportamental, como é a estrutura dela em sessão, e responder também algumas perguntas frequentes sobre ela. Para começar, a terapia cognitivo-comportamental, ela se baseia no que nós chamamos de modelo cognitivo. Esse modelo cognitivo é basicamente assim. Normalmente, a gente pensa que as situações causam na gente nossas emoções, nossas alterações, né, emocionais e de humor. Só que o modelo cognitivo mostra pra gente que, na verdade, entre a situação e a emoção e comportamento, existe um pensamento. Então o modelo cognitivo é uma situação que leva a um pensamento, e esse pensamento vai levar então causar uma reação na pessoa, uma reação emocional, comportamental e reações fisiológicas, alterações no corpo.
Esses pensamentos são chamados de pensamentos automáticos. São pensamentos que simplesmente aparecem na nossa cabeça. Em determinada situação eles aparecem, do nada são pensamentos rápidos, involuntários, e eles podem ser frases ou imagens. Né? Nós lembramos alguma coisa, vem uma imagem na nossa cabeça ou uma frase a respeito daquela situação. Eles podem ser tão rápidos que às vezes nós não nos damos conta deles, nós não percebemos eles. Então todo mundo tem esses pensamentos automáticos, certo? O problema é que as pessoas que às vezes têm alguma dificuldade psicológica ou algum transtorno psicológico têm esses pensamentos automáticos disfuncionais. Então eles têm pensamentos automáticos disfuncionais que levam então a reações disfuncionais. Eles levam a uma emoção disfuncional, a um comportamento disfuncional e a uma reação fisiológica disfuncional. Disfuncional em que sentido? São reações normalmente exageradas, né? São reações fora de contexto. Às vezes quando uma pessoa fica muito mais ansiosa ou com muito mais raiva do que necessariamente aquela situação pediu, né, para ela, exigiu dela, né, aquela ansiedade ou aquela raiva. Ou então ela fica muito mais triste do que na verdade deveria ficar. Né? Então ela causa reações que são exageradas, fora de contexto, né? E que de certo modo essas reações elas pioram ou mantêm o transtorno ou dificuldade da pessoa. Nós não temos costume de identificar esses pensamentos automáticos, né? Tanto pensamentos automáticos normais ou disfuncionais. Né? O que nós normalmente identificamos são as mudanças do nosso humor. Né? Quando nós percebemos, nossa, eu estou um pouco mais triste hoje, estou um pouco ansioso, mas nós não percebemos o porquê disso, que é os pensamentos. Ou nós percebemos mudanças no nosso comportamento ou corpo, né? Quando às vezes o coração começa a bater mais forte, começamos a suar e coisas assim. E a terapia cognitivo-comportamental, baseada no modelo cognitivo, ela ajuda justamente isso. Né? A pessoa, além de identificar as mudanças na emoção, tudo, ela aprende a identificar os seus pensamentos. Os pensamentos que levaram às reações. Os pensamentos automáticos disfuncionais que levaram às reações também disfuncionais. Então ela ajuda a pessoa a identificar os pensamentos, a avaliar esses pensamentos e a responder esses pensamentos de uma maneira mais funcional, para que ela tenha uma reação então mais funcional e saudável. A terapia cognitivo-comportamental é uma abordagem muito ampla. Ela normalmente pode utilizar, de certa forma, técnicas de outras abordagens. Por exemplo, ela utiliza dramatizações, roleplay de abordagens, por exemplo, como psicodrama. Utiliza técnicas comportamentais, né, de análise comportamental. Então ela utiliza diversas técnicas diferentes, de diversas abordagens, tudo para poder ajudar com que a pessoa consiga identificar e avaliar e responder seus pensamentos e reações disfuncionais de uma maneira mais saudável. Através de diversas pesquisas, né, se demonstrou ser muito eficaz contra os transtornos depressivos, contra os transtornos ansiosos, que são transtorno de ansiedade generalizada, transtorno obsessivo compulsivo, TOC, transtorno de síndrome do pânico, né, transtorno de pânico, né, fobias sociais, transtorno de ansiedade social, fobias específicas de abuso de substâncias, transtornos alimentares, problemas de relacionamento, de casal e familiar. Juntamente com medicação, ela se demonstrou também muito eficaz para ajudar os clientes a lidar de uma maneira mais saudável com os seus transtornos, por exemplo, de esquizofrenia, né, e transtornos de humor, como a bipolaridade. Ela não cura necessariamente doenças mais graves, né, como câncer, doenças terminais e coisas assim. Só que ela pode ajudar a pessoa que enfrenta essas situações, enfrenta essas doenças, a ter uma vida mais saudável. Uma vida com uma maior qualidade, porque ela vai conseguir fazer com que ela enxergue as coisas de uma maneira melhor. Um objetivo muito comum da terapia cognitivo-comportamental é fazer com que o cliente se torne, de certo modo, o seu próprio terapeuta. É com que ele saia do tratamento sabendo lidar melhor com todas as situações mais variadas possíveis e não necessite assim de uma terapia para sempre. Ele aprende a lidar com as suas dificuldades e pensamentos disfuncionais, né, de uma melhor maneira, e assim isso passa para todas as áreas da sua vida. Quando nós não temos o costume de identificar os nossos pensamentos,
nós podemos às vezes confundir esses pensamentos com as emoções, né? Então, por exemplo, né, pensamentos são normalmente ideias, né? São expressadas com várias palavras. Então, por exemplo, eu não consigo fazer nada certo, né? Eu nunca vou melhorar, as pessoas podem me julgar, né? São frases, normalmente ideias que são expressadas em várias palavras. Sentimentos ou emoções, né, são expressados normalmente como uma palavra, né? Então, por exemplo, triste, né, desapontado, chateado, ansioso, preocupado, raivoso, irritado, enciumado, invejoso, né, com inveja, né, culpado, envergonhado. Essa é uma diferença básica entre pensamento e emoção. Isso pode parecer meio bobo, mas normalmente, às vezes, quando nós perguntamos aos clientes, né, como eles se sentiram, né, em uma determinada situação, às vezes eles dão um pensamento ao invés de uma emoção. Então, por exemplo, às vezes nós perguntamos, nossa, mas como você se sentiu, né, naquela situação específica? Fala, nossa, eu senti que foi injusto, né? Isso, na verdade, é um pensamento, certo? Que, na verdade, é um pensamento, isso é injusto. E baseado nesse pensamento, se questiona, então, como que o cliente se sentiu emocionalmente, né? E dessa maneira, então, se ensina a identificação correta, né, de pensamentos e emoções, né? Essa diferenciação. Os pensamentos automáticos, né? Normalmente eles podem aparecer de diversas situações diferentes. Então eles podem aparecer em frente ao evento, então assim, no momento, quando a pessoa está presente naquele evento, naquela situação, eles podem aparecer. Eles podem aparecer às vezes quando a pessoa está fazendo uma reflexão sobre uma situação passada, né? Ou sobre um pensamento sobre um futuro incerto, né? Ou um evento futuro que pode acontecer, né? Ou às vezes ele pode vir também quando é um julgamento de qualquer parte do modelo cognitivo. O que seria isso? Por exemplo, às vezes uma pessoa fica com raiva. Acontece ali uma situação, ela teve um pensamento automático daquela situação, tipo, por exemplo, isso não pode acontecer, isso não deveria ser assim, falta de respeito, e fica com raiva, né? E muitas vezes, então, essa raiva pode gerar outros pensamentos disfuncionais. Então, por exemplo, essa raiva, ela pode começar a pensar, nossa, eu não deveria estar pensando assim, eu não posso pensar assim. E isso, então assim, a raiva se tornou uma outra situação que gera outros pensamentos disfuncionais, automáticos disfuncionais, que geram então às vezes mais raiva ou às vezes uma outra emoção. Por exemplo, às vezes a pessoa fica mal com alguma coisa e fala assim, nossa, eu não posso nunca mais me sentir assim, nossa, será que eu nunca vou melhorar? Isso fica triste, baseado na emoção, baseado nas reações fisiológicas dela, ou baseado às vezes num comportamento que ela teve, né? Tipo, ela às vezes uma compulsão alimentar, se ela tem aquele comportamento, né, alimentar, de comer a mais, fala, nossa, eu não consigo controlar meu comportamento, não consigo controlar esse comportamento. Então o comportamento virou uma situação que levou a pensamentos automáticos disfuncionais e levam então a uma emoção de tristeza. Bom pessoal, a gente terminou aqui então essa primeira parte do terapia cognitivo-comportamental. Em detalhes, hoje nós falamos um pouco sobre o modelo cognitivo, a diferenciação entre pensamentos e emoções e quando esses pensamentos disfuncionais aparecem. Eu te espero então nos nossos próximos vídeos, que nós vamos falar um pouquinho sobre as crenças centrais, né, que são o que levam, o que criam os pensamentos disfuncionais. Vamos falar um pouquinho sobre a estrutura da terapia cognitivo-comportamental e depois responder algumas perguntas frequentes sobre a terapia cognitivo-comportamental. Se você gostou desse vídeo, dê um gostei, comente, compartilhe e não se esqueça de se inscrever no nosso canal para ficar por dentro de todas as nossas novidades. Veja também nossos outros vídeos, nossos materiais para download e compra. Até a próxima!